Olá, pessoal, estamos de volta. Hoje o episódio vai abordar os pequenos, grandes, gigantes participantes da nossa jornada, que são as crianças. Hoje eu tenho 3 convidadas bem especiais: Gabi, a doutora Desirê e a Priscila. Cada uma delas vai falar um pouquinho sobre por que elas escolheram atuar no segmento da infância com as crianças. E aí, meninas, muito bem-vindas. Obrigada pela presença de todas. Gabi, Desirê e Priscila. Me contem um pouquinho por que cada uma de vocês escolheu atuar dentro desse segmento da área infantil. Fale um pouquinho aí sobre quem são, o que vocês fazem e por que vocês escolheram as crianças para serem o foco do trabalho de vocês. Bom, primeiro, boa tarde. E, na verdade, a minha primeira formação foi comércio exterior. Eu tinha uma visão bem business, bem comércio internacional, bem logística. E, de repente, eu fui mãe. E aí, a minha vida mudou de cabeça para baixo. E eu comecei a conviver com mais crianças, com mais pais. E aí, ali eu senti que ali era o meu caminho. Era o meu mundo. Meu ambiente. O meu ambiente, porque no final das contas as mães começavam a vir pedir conselho para mim, eu dizia, meu Deus, mas eu também sou mãe de primeira viagem, como que eu, Como eu posso ajudo? contribuir? Bom, se eu posso contribuir, e aí eu comecei a estudar, e eu fui para a parte, tanto Psicopedagógica, arte-terapia, arte-terapia, quanto a parte holística, né, que foi a parte do reiki, da integrativa. psicoterapia. Uhum. Então, assim, juntando todos esses conhecimentos, eu Entrou resolvi no universo encarar das crianças. o mundo das crianças. E é encantador, né? Gente, É encantador. é muito encantador, tá? É difícil, mas é encantador. Doutora, Boa tarde, obrigada boa pelo tarde. convite. Eu costumo dizer, até para os meus seguidores, meus pacientes, que eu escolhi ser pediatra e cuidar de criança desde que eu era criança. Sempre gostei muito da infância, Uhum. sempre fui encantada com isso. Tanto que no meu segundo grau eu fiz segundo grau normal, acho que isso nem existe mais hoje em dia. Uhum. Mas eu fui normalista, então fiz uma formação técnica para ser professora primária. E aí decidi entrar na medicina e não poderia existir uma carreira para mim melhor do que ser pediatra. E eu sempre disse que eu não gostava de cuidar dos adultos, por isso eu gostava de cuidar das crianças. Mas ao longo desses 20 anos de carreira como pediatra, eu acabei me encantando muito pelo cuidado com a mãe e entendendo a importância que existe entre o cuidar da mãe para a gente poder cuidar melhor daquela criança. Isso. Então, o meu foco de atendimento sempre é em fazer essa união entre eles, entre mãe e criança, trabalhando, né, de forma integral a família, o ambiente familiar, e para mim isso é muito encantador. E cuidar de crianças, né, tenho 3 filhos, é um desafio enorme. Enorme. É difícil, é desafiante, é cansativo, mas é de fato maravilhoso. E é ressignificante, né? No final, parece que a missão foi feita. Sim, Pri, fala aí um pouquinho, como é que chegaste nesse universo? tá certo. Eu estava aqui fazendo uma retrospectiva, né, enquanto eu ouvia vocês falando e me dei conta que começou lá na faculdade mesmo, né? Eu penso que eu fui convidada, fui escolhida a trabalhar com crianças. Não era um objetivo meu, mas durante o estágio da clínica tinha a opção de você escolher atuar com adultos ou crianças, e a minha primeira opção era adultos. E uma professora me convidou para trabalhar com crianças. Que show. E aí eu me recordo muito bem que eu fiquei surpresa, porque não era o meu objetivo, né? Não era algo que eu tinha planejado. E nesse convite, eu fui percebendo na clínica, na própria terapia em si, o quanto as crianças são muito verdadeiras. E esse processo terapêutico contribui de forma significativa na vida delas, né? Só que a gente precisa o tempo todo do apoio dos pais. E esse é o maior desafio, né? Eu imagino, conseguir Sim. trazer esses pais para a psicoterapia, entender que eles fazem parte desse movimento, desse contexto, para que a criança possa ter uma mudança, né, significativa, que traga qualidade de vida, né? Então, eu me lembrei agora, fazia tempo que eu não lembrava dessa história, e já faz 17 anos que eu sou formada também, e foi uma professora muito querida, Marina Menezes, que me convidou aí para dar esse início. Que Com show, criança. gente. Muito obrigada. E de fato, a gente tem essa virada, assim, quando
As crianças entram na nossa jornada, Sim. seja como mãe, ou seja como tia, ou como professora, ou como profissional. Eh, eu acho que talvez seja por isso que para alguns é muito difícil lidar com elas, porque elas são realmente autênticas na São. sua Muito. exatamente o que tem que ser dito, o que tem que ser falado, a forma que tem que ser reagir. A gente já tem filtros que elas não estão dispostas a colocar, elas não conhecem, então elas são bem elas. Uhum. E aí, hoje, o nosso episódio fala sobre pequenos e ansiosos. E aí, eu já vou trazer para a mesa uma situação. Criança fica ansiosa, do ponto de vista de cada um de vocês? Uhum. Ou não? Isso é ficção de pai e mãe, que a gente acha que criança tem outros problemas e ansiedade é coisa de adulto. Ai, eu vou ser bem sincera, eu acho que eu era ansiosa quando eu era pequena. Eu também eu ia falar disso. Eu tinha que mudar de colégio todo ano, porque os meus pais mudavam de cidade, ou a gente mudava de lugar dentro da cidade, eu precisava mudar de colégio, e o primeiro dia de aula, para mim, eu sofria 2 semanas antes de começarem as É, aulas. eu também fui ansiosa. Então, Eu sou ansiosa. eu acho que existe naturalmente uma ansiedade. Aquele medo do novo, Uhum. né? Aquela expectativa. Então, eu acho que dentro de um parâmetro, a ansiedade sempre existiu. Sim. Mesmo no contexto infantil. Aquela festa de aniversário que a gente queria ir, aquele cinema no final de semana, sempre teve isso, É né? verdade. E Eu só ensinar, né, a concordo. criança a diferenciar, né? Tem a expectativa, que é aquela coisa boa, o que eu espero pro meu aniversário, o que eu espero para uma O viagem, Natal, o o presente de Natal, e tem Natal. a ansiedade, né? E a Que é ansiedade, o ela pode ser adaptativa ou desadaptativa, né? E eles precisam aprender sobre isso, né? Nós precisamos aprender, né? É, Uhum. nós também, né? Eu acho que Nós isso também. é de a gente entender que existir um padrão de ansiedade frente às situações, como mudar de escola, como esperar a festa de aniversário, como uma viagem, isso é adaptativo. E a gente ter o cuidado de entender em que momento que isso passa a ser um real problema. E às vezes os pais acham que a criança, ela não tem boletos para pagar, a gente escuta isso falar, né? Uhum. Se por que preocupa que com o quê? Só por vai que para a que tu tá escola, preocupado? por que que tá ansioso? Criança não fica ansioso e a gente tem muito esse tabu. Então, para quem já trabalha na clínica, né, terapeuta, vocês já recebem esse paciente que já transpôs essa fase. Sim. Nós, como pediatras, não. Nós recebemos a criança, ainda que a gente observa, e a mãe ainda tenta negar aquele diagnóstico. Uhum. Então, existe um tabu em relação às alterações mentais, psicológicas e tudo mais, que a gente precisa chamar a atenção. E isso é perfeito, a gente precisa chamar a atenção dos pais para que eles olhem com cuidado para os seus filhos e vejam que uma Ele precisa criança de suporte. pequena Sim. pode ter ansiedade. E essa ansiedade, se não tratada precocemente, pode evoluir com piora progressiva, né? Porque se ela Uhum. não for tratada, ela vai continuar existindo. E vai ser. E a ansiedade, ela é crescente. E aí a gente pode levar a tantos outros transtornos no adolescente, na vida adulta, porque às vezes a gente negligenciou aquela criança pequena que já estava dando sinais. E não era só essa ansiedade adaptativa, né? Uhum, não. Era algo que já extrapolava. Era uma criança que tinha alterações significativas na sua vivência diária, no seu dia a Uhum. dia, por conta de uma expectativa excessiva, né? E aí a gente E acaba será observando, né? que essas expectativas será não, né? A pergunta é: a possibilidade dessas expectativas virem da família? Com certeza, né? É. O ambiente, ele modula comportamento, né? Além da predisposição genética, que tem uma grande influência, o ambiente, ele é um modulador de comportamento. Então, gente, a verdade é que criança fica ansiosa Fica. e que precisa de tratamento às vezes. Então, a gente tem que ter uma certa atenção e um cuidado para ver se aquilo ali é normal e inerente da idade, do desenvolvimento, ou se a gente está tendo já um quadro diferenciado. E aí entram os profissionais que acompanham as crianças no sentido do seu dia a dia, os professores, a psicóloga, a pediatra, e enfim, todos os demais, né? Uhum. Vou jogar de novo outra Lu, situação. deixa eu só fazer um parênteses aqui antes da Uhum. gente encerrar essa questão da causa da ansiedade. A gente falou da expectativa, né? Eu acredito que muitas vezes a falta de segurança, inclusive dentro de casa, a falta de segurança emocional, tu Uhum. entende? Uma troca de escola.
a gente falou da questão da adaptação, Que pode né? ser normal, Mas uma porém. criança que é conduzida por um terceiro, que não é pai e mãe, essa pessoa tem muita troca de função. A criança está sempre tendo que Se ela readaptar. se readaptar. Ela não sabe quem vai entrar na porta no outro dia para ficar com ela. Ou aquela criança que está cada dia na casa de um, para o pai e a mãe poderem dar conta do trabalho. E aí a gente poderia citar a rotina e a disciplina, né, na É. vida da criança. Eu, assim, dos pacientes que eu acompanho, isso eu acho que é mais comum do que a expectativa. É essa falta de segurança que existe dentro da família. Que é a antecipação, né? Explicar para a criança o que vai acontecer, como vai acontecer. Essa antecipação, que faz parte também de uma rotina, Uhum. dá segurança para a criança, né? Exatamente. E quem é essa figura de apego? Que eu acho que é isso que causa, a gente vê muito isso na pediatria, a angústia de separação. Sim. Então, ela é principalmente por você ter medo de perder a sua figura de apego, a sua figura segura. Então, quando a criança não tem essa perspectiva de quem vai ficar com ela depois daquilo, porque trocou o professor, porque trocou a babá, porque trocou isso, trocou aquilo, ela não sabe em quem depositar a confiança. E isso gera medo, e o medo alimenta fortemente a nossa ansiedade. E aí pensa, Uhum. como é que ela dorme? Ela não sabe como é que ela vai acordar no dia, quem vai servir o café da manhã e que horas ela vai acordar. Meu Deus, será que eu vou ter que sair de pijama? Meu Deus, será que... Sabe? E às Então, vezes, essa questão toda... ouvindo a Gabi colocar agora, olha como, às vezes, na rotina da casa, a gente é altamente negligente, porque a gente se preocupa com a nossa rotina. O adulto, ele se preocupa com a sua rotina, com a sua, com o seu, com a sua organização, até se preocupa com com a criança, mas ele esquece de comunicar, de estender aquela informação. Ó, não, amanhã a mãe vai trabalhar cedo, mas fulano vai estar aqui Antecipação. e vai vir né? aqui para Dá te explicar e Exatamente. etc. Enfim, a gente simplesmente acha que aí a pessoa vai chegar e a outra vai entender. Ah, ele vai estar cuidado. Isso, Não, isso. ele não vai estar cuidado, porque ele tem um fator emocional que ele precisa de segurança. Uma criança precisa de segurança para Precisa crescer. esclarecimento para ele, que ele Exatamente. entenda. Então, olha, e isso é bem interessante porque a maioria não faz. Não, e muitas vezes os pais não fazem por falta de informação. Sim, né? assim, Exatamente. de Isso. total consideração de que aquilo é pertinente a ser dito, porque ele é uma criança, entendeu? Então Exatamente, ele não vai tomar a decisão, É. mas não é o fato de ele não tomar a decisão que ele não precisa que ser, ele não precise ser ser informado. comunicado É. ou preparado para aquela situação, né? Então, em uma situação em que é sempre a avó que fica com você, mas a avó vai passar por um procedimento cirúrgico, sei lá, qualquer eventualidade, quem vai ficar com você é fulano, você prepara a criança. Sim. Então, Isso. você não está perguntando ou Se pedindo ele a acha. opinião. Não Uhum. é isso, mas é você passar segurança para aquela criança e ela também estar ciente de toda a situação que está acontecendo. Porque aí Show. ela se sente mais segura, não tem medo, não tem tanta ansiedade. Mesmo que ela fique um pouco, vai ter a sua ansiedade, Desconfortável, né? Ou a Voltamos à expectativa. ansiedade Isso, adaptativa normal de uma situação nova. Mas não o completo desconhecido. Né? A ansiedade pelo completo desconhecido que vai acontecer a partir de agora. Ó, nós já estamos no início do programa e já falando de estratégias para resolver os problemas, Isso tá? mesmo. Só para contar para vocês. E Isso aqui já é dica. E voltando ao clichê, né? É. O óbvio tem que ser dito. Sim. Mesmo Isso. para uma criança Sim. pequena. Gente, o óbvio tem que ser dito pro adulto Sempre, também, tá? também. Sempre, Aliás, para a sempre. maioria de todos, o óbvio tem que ser dito. A gente acha que todo mundo subentende, não. Não subentende. Diga. Primeira questão que eu ia trazer aí relacionada à ansiedade é que, diferente dos adultos, que a gente tem formas de expressar a ansiedade, talvez verbalizando, porque a gente sabe bem o nome para as coisas, a criança não tem essa habilidade ou esse conteúdo ainda informativo de transcrever o que sente. Então, ela sente fisicamente. Nós estamos falando aí de física, né? Sintomas. Quais sintomas? Vamos jogar para a doutora Desirê aí. Quais sintomas são os mais comuns dentro do consultório que são oriundos de crianças com ansiedade? Dor de barriga. Dor de barriga. Clássico. A dor de barriga é clássica e a gente também sente, mas a gente consegue racionalizar. Eu estou com dor de barriga quando eu estacionei meu carro aqui na frente porque eu ia gravar um podcast. Isso me traz uma ansiedade normal. Eu tô acostumada, já gravei, já tive podcast e tudo mais, mas sempre existe uma pequena A ansiedade do que vai acontecer.
Mas a criança, ela não consegue ter essa percepção e racionalização, porque ela não é capaz. O seu cérebro ainda não está pronto para isso. Então, dor de barriga é uma queixa muito comum. Dor na barriga, e aí ela pode referir conforme as pessoas ao redor falam. Então, o nosso ambiente modula o nosso comportamento e aí o que ela costuma escutar das pessoas. Às vezes, a mãe fala, ai, dói meu estômago. E aí ela começa a falar que dói o estômago, mas ela não sabe nem o que é estômago. Mas Nem ela onde fica. passa, nem onde fica, nem estudou aquela anatomia. Mas ela diz, eu tenho dor no meu estômago. E, na verdade, ela está sentindo um desconforto na região abdominal. Ela pode sentir também dor de cabeça. Também é uma queixa comum. Dorme bem? Não, altera bastante o sono, né? E o sono, ele é um regulador emocional de todo mundo. Então, quem está passando por problemas emocionais pode ter interferência no sono e a falta de sono pode ter Gerar interferência outros no problemas. psicológico e aquilo vira um ciclo, né? Então, a criança pode ter alterações de sono, mas isso é mais percebido pelo pai do que pela criança. A criança refere muito dor abdominal, enjoo, tô com vontade de vomitar. Essas queixas são queixas muito, muito práticas, muito clínicas. E às vezes os pais não se atentam a isso. Porque se tá com dor de barriga, deve ser verme. Comeu Ou muito, virose, tá com comeu. gases, né? Você só come porcaria. E aí, na verdade, não está observando que aquele sintoma físico que a criança refere é apenas ansiedade. Fechou. Alguma colaboração aí, meninas, que vocês visualizaram ou acrescentam sobre sintomas de crianças fisicamente que se manifesta? Até para quem está em casa, né? E que convive. De repente, eu tenho alguém com muitos sintomas específicos e continuados. Essas dores, né, elas são bem comuns na ansiedade. E como é importante quando o pediatra faz o encaminhamento, né? Parece que porque a psicoterapia, hoje em dia, já não tem mais tanto tabu, tanto Sim, preconceito. melhoramos muito. Muito, Mas, né? Mas faz a diferença da onde vem esse encaminhamento para a família decidir iniciar a psicoterapia, né? Sim. E quando o pediatra tem esse olhar e faz o encaminhamento, aquele paciente sai do consultório do pediatra e agenda na hora essa vai consulta procurar o recurso. procura o recurso adequado. Fechou. Então, Muito, muito válido. Lu, eu acho assim, ó, a criança ela precisa ser observada, porque como tu dissesses, ela não nomeia, né? A doutora Não Desirê, titula. ela não sabe dizer o que está errado. As mudanças de comportamento, uma criança que não faz xixi na calça mais, e de repente ela começa a fazer, é um alerta. Uma criança que não roía a unha e que começou a roer, é um sinal de alerta. Então, mudanças de comportamento, uma Também. coceira que aparece, uma dor de cabeça que se repete, entende? Então, essas mudanças de comportamento, de atitude, eu acho que ligam uma luz de alerta, sim. Legal. né? Eu tenho 2 ansiosos, assim, diferentemente, né? Os meus já foram um tratado de 16 que superou e trabalhou e, enfim, se desenvolveu plenamente dentro da terapia, enfim, e que tinha um padrão de ansiedade bem característico, que é aquela ansiedade que tu enxerga que é ansiedade, sabe? Qualquer um, mesmo sem nenhum tipo de formação, esse é ansioso, certamente. E o meu outro, que é o meu mais novo, que caracterizava sintomas físicos. Então, assim, dor de barriga, sudorese, mal-estar. E o que acontecia? Em momentos específicos. Exemplo, o problema dele naquele momento era a escola. Então, toda vez que era para ir à escola, os sintomas começavam. Então, ele começava a ter dor de barriga, ele começava a ter sudorese, ele começava a se sentir indisposto, ele achava um pretexto para não ir à aula. Então, já que ele não estava bem, então ele deveria ficar em casa. E aí vem as percepções sobre... Tá, mas é sempre em determinados e específicos o que está acontecendo? E daí vai para a escola agora. Então, vamos lá. Vamos trazer. Aqui estou falando já de situações patológicas, realmente de situações que precisavam ser moduladas. Levado ao pediatra, o que o pediatra disse para mim? Luciana, troca de escola. Troca de escola. Você já foi na escola resolver? Já. Você já falou? Falou. Você já tentou resolver? Já. Mudou? Não. Então, troca de escola. Mas nós estamos em maio. Troca de escola. Tá bom. Saí de lá e troquei de escola. Hoje é outra criança.
né? É uma criança que, sim, não queria mais ir para a escola, não gostava de estudar, não estava envolvido naquele conteúdo, não conseguia dormir, enfim, e hoje ele tá de boa, amando a escola e achando tudo sensacional. Então, assim, realmente havia um fator. Ah, o quê? Não vem ao caso, mas assim, havia um fator que para ele era incomodativo. Sim. E parte dele, uma frase, numa sexta-feira, ele disse para mim assim: mãe, você pode achar uma outra escola para mim? Aí vocês se colocam aí como mãe, tipo, meia-noite de uma sexta-feira, né? Deitado na cama para dormir, e ele emite uma frase assim: mãe, eu posso ir para outra escola? Tu pode achar outra escola para eu estudar? E aí já era, Acabou o final de semana. né? Porque só na Porque se a Porque escola essa hora, estivesse aberta, ela estaria explodida naquele momento, né? Mas enfim. Mas assim, ouvir, né? Eu acho que esse é o fato, ouvir. Porque é um pedido. E, na verdade, é um pedido quase que de socorro. Tipo Sim. assim, me tira desse universo e me leva para um lugar que eu goste. Sim, e que são poucos que conseguem chegar e sinalizar, né? Sim. A maioria, os sintomas... Internaliza. Isso, Internaliza. né? E vai Uhum. aparecendo em forma de sintoma. E aí ele evita, ele deixa de frequentar lugares que ele estava acostumado a Sim. frequentar, né? Então vai aparecendo em forma de sintoma mesmo, né? E não consegue verbalizar sobre aquilo. Então, a escuta ativa dentro de casa... De ouvir. faz a diferença, né? Para o seu filho sinalizar quando não tá bem, né? E aí, já que eu falei da escola, né? Não vou entrar nos detalhes, mas vamos lá. A escola é um fator de ansiedade para criança? É um fator Sim. que, do ponto de vista clínico e de desenvolvimento, pode gerar ansiedade? Pode. Pode. E o que a gente faz? Aí agora é a mãe, né, Fernanda? O que a gente faz com a escola? E eu queria só pontuar uma coisa em relação à escola, porque isso é muito comum de a gente ver, principalmente nas crianças pequenas, que elas vão passar pela fase inicial de adaptação e que é normal toda criança ter dificuldade no começo. Por quê? Porque, como a gente falou, ela perde naquele momento a figura dela de apego. De Então, ela vai apego. ficar dentro de um lugar que ela não conhece, com pessoas que ela nunca viu. E quem são essas pessoas? Então, esse momento, ele pode acontecer, é natural, todas as crianças passam por ele. Mas quando isso é prolongado, que daí a gente começa a ver. Então, era uma criança já grande, Sim, que ia para a escola. normal, amava a né? escola até aquele determinado ano e de repente teve isso. uma quebra, né? Então, Exatamente. sempre que a gente tem um retorno à escola, a gente pode passar por isso. E dentro até, inclusive, dos critérios diagnósticos, para a gente ver quando essa ansiedade de separação está ultrapassando o limite, existe um valor que a gente usa, um período que a gente usa para nos sinalizar que aquilo está passando um pouco dos limites. E isso, para a gente, né, dentro da descrição dos manuais, é de 4 semanas. Então, teoricamente, ao longo de 4 semanas, isso não quer dizer que a gente não vai fazer nenhuma intervenção, já larga a criança lá e Não, deixa. vai lá, tenta A abordar, gente vai né? tentar abordar e trabalhar, mas é um período em que, passado esse tempo, a gente precisa realmente ficar atento, porque aquilo pode estar gerando um problema maior, né? Independente de outras situações que Sim. aconteçam. Mas até porque a criança já pode estar passando ou já pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade e ela está nos demonstrando através de uma dificuldade de adaptação escolar. Então, Sim. passou esse período, a gente precisa ficar atento. Pode ser percebido antes? Pode ser que seja um pouco depois? Claro que pode. Mas esse é mais ou menos um limite que a gente usa, porque a gente precisa balizar os nossos diagnósticos, Sim, e a né? gente tem adaptações que vai Sim, passar vão pelo passar. processo normal. Exatamente. Então, existe essa questão. E aí, para além da questão da ansiedade de separação, daí a gente vai ter outras múltiplas questões dentro da escola, né? De acordo com a idade Sim. e com todo o resto do... E hoje, aí acho que depois a gente vai abordar um pouco sobre isso, mas entra essa questão da competitividade, do bullying, Sim. das questões das competições entre eles, das readequações, enfim, e que vai gerando que, na verdade, está dentro do ambiente escolar, mas não necessariamente é a escola, Sim. né? São relações, enfim. Sim. Então, gente, a escola pode sim ser não é a escola a estrutura que a gente está falando, é a escola o contexto que a criança se insere, assim como nós temos os nossos de trabalho, né, de relacionamento, de E vida. essa questão, ela tem aparecido tanto, a questão da exclusão, por exemplo, que é uma situação que gera muita ansiedade, gera muito sofrimento
para a Uhum. criança quando ela está passando pelo processo de exclusão, né? O que tem aparecido bastante também como demanda no consultório é o sofrimento também aparece naquelas crianças que não estão sendo excluídas, mas que elas têm noção que ela pode ser a próxima da vez. Tá, isso tem me chamado muito a atenção. A gente estava muito acostumada, assim, aparecia criança que sofria bullying, que era excluída, que tinha Uhum. uma habilidade de socialização reduzida, então tinha dificuldade mesmo de entrosamento. Mas hoje também tem aparecido aquela criança que ela até está bem posicionada, mas ela tem consciência que tem muitos amigos que passam por um processo de exclusão e que tem chances, quando será que A vão minha é a vez. minha vez, Nossa, tá? isso deve ser altamente estressante. Já tô estressada Estressante. só de ouvir Tem esse paciente que quando finaliza a sessão, finaliza o relato da situação que aconteceu na escola e começa a se dar conta desse meio que ela está inserida, ela chega a suspirar, assim, encostar na cadeira e falar: Que é isso?", de se dar conta, assim mesmo, sabe aquele Nossa, gente, insight que vem que depois da sua fala? que dó, É, gente. isso tem me chamado muito a atenção. E assim, ó, a exclusão é um fator, acho que é bem importante. Que bom que tu trouxeste, Priscila, porque ela é tão comum. Ela é Muito. muito comum. Uhum. A gente não tem, talvez, noção e nem dimensão como adulto, mas ela é muito comum. E nesse processo, a gente tem o que é excluído, o que exclui e, principalmente, os que não concordam, mas também não podem se posicionar porque também serão excluídos se assim o fizerem. E daí eles sofrem duplamente, porque eles sabem que aquilo não é legal, mas eles também não conseguem É. fazer nada. E os 3 perfis que você trouxe sofrem. Tem Exatamente. algum prejuízo emocional, não tem ninguém aí que se Ninguém tá bom, sobressai, ninguém ninguém tá tá bom, bem, é. ninguém tá num bom papel, né, então a E escola aí, precisa promover, sim, sim, recursos. recursos. Agora eu vou falar como a parte da escola, então. Então tá, vamos lá, Gabi, traz pra nós como é que a escola Porque salva essa galera. Não, eu vou te dizer como a escola acentua todo o problema. Ai, pior, gente. Viu? Eu falei que a gente ia colocar a escola no Porque assim, ó. Discord hoje. Porque assim, eu fui estudar pedagogia para entender um pouco da política que acontece dentro da escola. O que que gere esse órgão, né? Infelizmente, é a política que coordena o movimento da escola, tá? Então, esses dias, como eu sou psicopedagoga, eu tenho os meus pacientes, então a cada 6 meses eu faço um relatório de cada um deles, vou na escola, quero saber como é que eles estão, faço um acompanhamento com os coordenadores. E tem um menino de 7 anos que apanha. E aí, eu falei pro pai, se toda hora tu disser que ele não pode devolver, Não, filho, ele vai crescer apanhando. apanhando. É isso que tu queres? Ai, Gabi, eu não sei o que fazer. Eu falei, vamos dar o aval. Ele não pode bater, mas ele não pode mais apanhar. Ele precisa aprender Defenda-se. a se defender. Com esse movimento da família, comigo, ele criou um problema na escola. Deve ter acertado o primeiro que veio pra cima dele. Automaticamente, o assunto chegou na reunião com a coordenadora quando eu estava lá. Meu Deus, Gabriela, ele começou a bater. Eu falei, não, ele não começou a bater. Ele começou a se devolver. defender. A se defender. Mas, Gabriela, não é esse o processo da escola. Qual que é, Eu então? disse, qual é o Ele processo da apanhar escola? quieto. Ele tem que chamar um adulto. Eu falei, tá, mas para. Aí hoje ele tem 7 anos. Hoje ele tá no primeiro ano. E daí daqui a pouco ele vai fazer o quê? Ele vai estar com 10 esperando um adulto resolver a vida dele? E o pensamento crítico? E a autonomia? E a liberdade? Aonde fica? O que que vocês estão construindo? Crianças apáticas que não sabem se defender. Ai, Gabi, mas sempre vai ter um mais forte para bater. Tá, mas o que a gente não pode é enfraquecer as crianças. Uhum. Então, o que acontece? Nessa questão da exclusão, eles dizem, ai, não pode fazer, não sei o quê, e fica por isso. Uhum. Ó, ainda bem que foi a Gabi que trouxe. Porque se eu trago, ia dizer que eu que sou sempre a polêmica. Mas, gente, é isso mesmo. Fica por isso. A escola não sabe É a velha história do lidar. pano quente. Põe o pano quente, abafa tudo, deixa os pais tudo quieto e segue o bonde. Aí, o que é excluído vai continuar sempre sendo excluído, o que apanha vai continuar sempre apanhando, até que tome uma atitude de ser o que bate. Porque não existe um meio termo.
Sim. Ou assim, esse adulto pode ser chamado, mas de fato a ação tem que ser efetiva. Ele não Exatamente. pode repetir a ação, É uma né? coisa ela dizer assim, nossa, mas Exatamente. a gente não sabia que ele apanhava. Eles sabiam com toda certeza. E qual foi a ação em relação a isso? Isso. Dizer que ele não pode bater e que ele sempre tem É. que chamar a professora para resolver o problema dele. Que adulto vai ser esse? E essa professora que toda vez é chamada e não resolve de uma vez, né? Volta pra algum lugar, então. Aí vamos pro pior. Mas, Gabriela, isso não são regras da escola. Essa regra vem de cima. Ah, entendi. Política pública. É, e E não é essa só a veio de pública, vai casa. vir. A Vai... regra do filho veio de casa. É, que é maior, então. Pronto, já resolveu. A gente Resolveu. a gente vai partir Resolvido. vai partir pro fight. Então, assim, a escola, ela acaba sendo... Ela se torna um lugar perigoso. Sim, porque se você não tem recurso de defesa. Eu tive uma paciente que chegou para, na verdade, chegou para mim já de um pediatra, mas e já da terapia. Ela tinha que negociar as canetinhas. Porque que acontecia? Ela não tinha um grupo a brincar. Ela não era aceita num grupo. E ela viajava para fora e tal, então a mãe trazia essas canetinhas diferentes que no Brasil não tinha. Então, para ela poder brincar no grupo das meninas, ela tinha que levar. E aí a mãe começou a perceber que cada dia faltava uma canetinha. E disse, mas por que cada dia vem um? E aí descobre-se a história, que aquelas canetinhas, elas estavam sendo utilizadas como uma barganha para que ela pudesse estar incluída no grupo de meninas. Essa menina tinha gente, não é fisiologicamente, a doutora vai colocar. Ela é uma criança que tem mais pelos do que o normal, mas não era uma questão de tratamento. Ela já vinha do pediatra com diagnóstico, todos os exames normais. É uma criança que tinha um perfil genético com aquela característica. E a mãe já estava numa assim, ó, onde que toma o hormônio, qualquer coisa para cair esses pelos, porque ela era discriminada porque ela tinha muitos pelos. Porque ela tinha mais pelinhos com 6 anos e 7 anos do que pelos normais, esses de braço, assim, ó, que aparece. Não, Tem criança que né? tem mais pelo mesmo. Isso, e aí as meninas então achavam que ela tinha que ser excluída. E a mãe tava nessa, né, de vou tirar da escola, vou tratar, já tinha procurado. E o pediatra falou, não mãe, não tem como medicar, isso não existe, é o normal dela. Isso aqui a gente tem que mexer de uma outra forma e tarará. Chegou lá no consultório, falei assim, ó, você quer uma solução pra você? Ela falou, quero. Falei, troca de escola. É a mesma coisa que eu escutei, eu falei, eu não quero outra. Falei, tu vê, né, eu falei pros outros, mas não fiz no meu, né? Falei, troca de escola. Ela falou, tá bom, trocou de tarde. No outro dia, a menina tinha um grupo de amigas, estava feliz, resolveu o problema, não tinha mais nada, tá tudo resolvido. Sim. Então, realmente, as pessoas fazem muita diferença nesse Até porque processo. o ambiente escolar, ele depende muito do perfil da criança, né? Às vezes não é nem a escola é boa, não é boa, a escola Não, às vezes presta. aquele grupo é azarado. Exatamente. Então, tem a ver com o perfil. Tem escola que é período integral, tem escola que é meio período, tem criança que não tem perfil para período integral. Às vezes os pais querem, até por conta de uma realidade, de dinâmica da família, ou até porque é o que espera para o filho, né, pedagogicamente falando, mas aquela criança, ela dá todos os sinais que ela não tem perfil para ficar Quer o acordar dia. mais tarde, precisa estar mais em casa, Exatamente. quer mais lazer. Gente, e tem assim, ó, eu sempre digo que num grupo tem um adulto responsável, que no caso de uma sala de aula é o professor, Uhum. né? A personalidade das crianças varia a cada ano de acordo com a professora. Então eu não tô louca, é verdade. A Entende? professora é... Uma vez eu fiz um grupo num colégio, eu fiz todos os quartos anos, eram 5 turmas. Cada turma tinha uma característica que era exatamente a característica da professora. Tinha uma turma que todos eram doentes, alérgicos. Tinha a turma dos que eram extremamente explosivos e barulhentos. Tinha a turma dos que eram super zen. Mas eles eram assim porque a professora era. Então, depende muito da forma como a professora lida com a situação Sim. dentro de sala de aula. Porque se a professora grita, os alunos vão aprender a gritar. Se a Sim. professora faz de conta que não vê, os alunos vão vão mudar-se, né? De acordo. De acordo com a professora. Então, assim, a escola tem muito a ver com isso. Porque a criança, hoje em dia, passa muito tempo na escola. Sim, principalmente esses alunos do integral, Do né? integral. Ficar o dia todo. Porque aí ele acorda, toma café, vai pra escola.
e volta no final da tarde, que é hora de jantar, tomar banho e ir pra Então, a cama. gente fez um episódio aqui sobre os idosos, né? E uma das psicólogas que estava aqui trouxe a Cláudia e a Kátia. A Kátia colocou uma coisa que, nossa, me doeu a alma, mas ela falou assim: nós terceirizamos as crianças e queremos uma velhice acolhida. Uhum. Uhum. E é isso, tá, gente? Ó, só para vocês entenderem. Vocês estão deixando os filhos de manhã até de noite com alguém, e quando vocês estiverem velhos, assim, precisando daquele acalento, vocês vão querer que eles levem vocês para casa e cuidem de vocês. Não. Ela já disse, inclusive, que nós teremos creches de idosos e que vai ser lá que eles vão nos deixar. Então, fica a reflexão. Mas é a realidade de Fica a grande parte reflexão. das crianças. 3 meses, vai pra escola de manhã e volta É, no final da não tarde. criou vínculo afetivo, não criou vínculo estrutural, e daí lá, daqui uns, sei lá, 30, 40 anos, a gente quer que ele, daí ele tenha. Uhum. Daí já não vai ter mais. É, Daí e não vai- perde a figura de autoridade que ela autoridade, tem, né? já foi. Sim. Quem é o meu porto seguro? O meu porto seguro é meu pai e minha mãe. E aí, essa criança que não tem esse porto seguro, ela tá cada ano ou cada vez que muda a Em algum professora da lugar. escola, É. é A la uma, louca. uma pessoa nova, com uma característica de personalidade específica, uma educação diferente da sua, uma prática diferente da sua, e aquela criança fica perdida ali, ela não sabe nem exatamente como navegar. E ali ela Esse aprende a criar mundo. máscaras. Sim. Que é tudo que quando a gente chega na nossa idade, a gente tem que começar a tirar. Todas aquelas máscaras que a gente foi criando para se adaptar em situações e aos momentos da vida. É Gente, cruel as ser crianças. criança. Não é fácil ser criança, gente. Não é Não é fácil, não. Não é fácil ser criança. Ah, gente, eu não sei, não lembro muito bem da minha, eu acho que já não é porque já tive os meus, então. Uhum. Meninas, Todos temos, né? próxima questão que eu acho importante. A ansiedade dos pais ou da família é a ansiedade da criança? Também, né? Partindo do princípio que ambiente modula comportamento e tem predisposição genética, sim, Então, né? temos mais do que só uma criança ansiosa. Então, nós vamos ter uma criança, uma mãe, talvez um pai, um avô, alguém tá. Porque, na verdade, como a gente falou, a ansiedade é natural. Uhum. Uhum. Mas quando ela se torna um problema, muitas vezes ela é espelhamento de um exemplo, Sim. né? E aí, se a mãe vive ansiosa, se o pai vive correndo atrás, Foi. A forma como os pais lidam, né, com seus próprios problemas dentro de Exatamente. casa, aquela criança tá o tempo todo ali observando. Às vezes ela tá até assistindo o desenho dela, tá brincando, mas ela tá vendo. Mas isso não existe, né? Porque criança assiste televisão ouvindo todo o Tudo. resto do universo Sabe que tá em tudo o que casa. acontece. Sim. Até as fofocas da porta que tu tá conversando com alguém, ele já sacou. É. E daí, do nada, no meio, num lugar que não tá apropriado, ele pá! Aquela. Eles estão atentos a tudo. Que habilidade, cara. Aham. E aí o Habilidade exemplo, boa. né? Aí entra a questão do exemplo. Eu- Pai ansioso, pai que corre, pai atrasado, pai Uhum. exigente, vai ter filhos que refletem isso. Acabei de. Enfim, gente, o meu Serviu, podcast. serviu, Não, tudo bem. os meus podcasts estão sensacionais porque é uma autoanálise contínua. Pra todos, né? O tempo todo. É. Próximo ponto polêmico, vamos lá. Como é que a gente identifica, então, além dos sintomas físicos e dos de comportamento, e o que a gente faz nesse contexto? Olhei e agora concluí que acho que aqui estamos navegando num universo de ansiedade. Sim. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. É procurar ajuda, né? Profissional, né? Profissional especializado. Procura help, gente. Procura ajuda. E os sinais, né? Eu sempre costumo trazer. Porque as famílias chegam com dúvidas. Será que precisa mesmo de terapia? Será que não tem alguma outra coisinha que eu possa fazer? Uhum. Né? Os pais tentam encontrar outras formas. E mais uma vez eu volto a falar que muitas vezes é por falta de informação mesmo, né? E eu sempre coloco alguns questionamentos, assim, você percebe que o teu filho está tendo algum prejuízo e que já começou a trazer sofrimento para ele? Aí os pais me respondem, sim,
percebo. E você percebe que esse prejuízo que o seu filho está tendo, esse sofrimento que o seu filho está tendo, você já não está mais dando conta de lidar com ele sozinho, que você já tentou os teus recursos enquanto pai, mãe, e você não Não consegue. chegou no Sim, lugar. então é a hora da intervenção. da intervenção, né? E aí na psicoterapia tem muitas estratégias, né, que a gente pode estar trabalhando com as crianças. As práticas de relaxamento, respiração, dessensibilização sistemática, que é aquele processo que você vai trabalhando com a criança dela fazer os enfrentamentos aos Uhum. poucos, né? Ela vai se expondo àquela situação que causa ansiedade, mas com muito acolhimento, né? Com o apoio da família, ela passa a evitar a escola. Então você faz um trabalho aonde ela vai começar a ir para a escola com essa mãe, talvez essa mãe vai ficar um pouquinho a mais com ela na chegada da escola, se ela precisar sair mais cedo, ela sai. Você vai fazendo um trabalho de exposição onde ela vai se sentindo mais segura e capaz e entendendo que aquele pensamento, aquele medo que ela tem é um medo exagerado, né? Que nem Sim, tudo aquilo que ela pensa e sente de vai fato acontecer, é. né? E as crianças pensam que tudo aquilo que ela sente e que ela pensa vai acontecer. Minha escola se torna um local perigoso, né? Porque na hora que eu estou indo, eu sinto dores na minha barriga, eu tenho enjoo, eu Não é come... bom de ir lá, Não é então. bom, né? Então eu tenho uma socialização que está prejudicada e eu vou ter que me deparar com aquilo, não estou forte o suficiente para lidar, então não quero ir. Ela começa a fazer, a principal característica é a evitação. Ela começa a evitar aquilo que ela estava acostumada a fazer. A gostar de fazer. É. Gabi, o que que você traz aí de estratégia? Olha, o que eu vou te dizer? Eu acho que às vezes nem sempre é um processo, como ela estava explicando, assim, como é que eu posso te dizer? De um evento que vem acontecendo. Às vezes, um evento, É tipo um assim, ponto. criou um bloqueio, entende? Uhum. Então, assim, ó, eu acho que, minha opinião, né? A última opção é medicação. Eu ia colocar agora pra doutora, é porque tem gente que já quer logo dar um Por, comprimidinho, né, pro bebê. pois é. Só que, assim, ó, a gente precisa entender a causa disso. Sim, É um antes de processo que vem acontecendo, ou foi um episódio com determinada pessoa que gerou esse bloqueio desse tamanho? Uhum. Entendeu? Então, a gente primeiro precisa entender o porquê dessa mudança de comportamento. Porque para ela estar evitando é porque um dia ela foi bem, Sim. né? Então, assim, essa compreensão ela é fundamental para que a gente possa ensinar a criança a lidar melhor e não dar um remédio. Eu digo, a pílula mágica, ela resolve por um tempo, nesses casos. Uhum. Mas daqui a pouco a vida vai trazer esses processos e ela precisa se fortalecer emocionalmente. É, porque no E consultório a aí, gente tem os que querem o exame e os que querem a receita, não é, doutora? exatamente. Então, assim, eu acho assim que antes de uma medicação a gente Sim. precisa, sabe, enfrentar, Não, e observando o achar onde é problema, que tá o achar qual é o ponto-chave, o que aconteceu, por que isso está acontecendo. Eu tenho uma paciente agora que depois de 3 meses eu trabalhando com ela, a gente chegou à conclusão de que era o medo do pai. Então, o pai tá indo fazer terapia, o pai tá indo constelar. O medo dele de infância, porque por toda a questão sistêmica, ele estava, enfim, a origem que o a, o- problema tá no pai. a origem estava no pai. Para poder liberar aquele medo da menina, que viveu alguma coisa no colégio, que disparou aquele gatilho, Do e a gente tá pai, tendo que voltar lá atrás. entendi. É, eu penso que Então, a é medicação. bem Desculpa, Não, Gabi. vai lá, vai lá. Eu penso que a medicação, ela é importante que ela seja o último recurso, Mas que exista, mas que exista, sim. né? Eu vejo os dois lados, assim, né, no Não, eu consultório. acho que Tem, é tem importante essa crianças análise. que você percebe, assim, que traz vida para a criança, né? Melhora a vida dela. Muito, né? Qualidade de vida, mas não que deva ser a primeira opção, Gabi, né? E tem Exatamente. casos e casos, tem casos que uma boa terapia, uma boa psicoterapia, o engajamento da família, você vai percebendo que a criança Resolve vai tudo. aprendendo. E tem casos que ela precisa da medicação para dar uma baixada, né? É que Ali naqueles o que eu sintomas. acho que vejo do ponto de vista aí de pais e mães é que a gente tá muito imediatista. A Também. sociedade é imediatista. Sim. Então, a terapia e outras estratégias e outras técnicas, elas têm os seus
tempos de ação, Também. né? Uhum. E a gente não, a gente quer o negócio ontem. Sim. E aí vem essas ideias de que talvez as medicações, e nem mesmo as medicações, e aí como farmacêutico eu vou trazer também, medicações não é assim, tu toma hoje e amanhã tu tá boa. Não. Não, tu Não, tem um processo, tem um tempo, que também tu começa a tomar e daí, não, nem tá funcionando. E um tratamento padrão ouro é psicoterapia, medicação, Uhum. né? E as outras terapias que a criança inclui, né? Complementares. Complementares. Então, ela não vai tomar medicação e ficar esperando o Não, efeito, né? atividade De forma física, a gente vai falar Atividade. depois, outras coisas. Na verdade, eu acho que até para essas questões de alterações mentais, né, de depressão, ansiedade, eu até acho que para a criança a gente não tem tanta busca de remédio, não é a primeira opção dos pais, inclusive, porque Uhum. eles não querem nem fazer terapia, imagina dar remédio, porque existe um tabu Não, enorme em e relação outra a isso. criança. Se fosse tosse, não, se fosse tosse, Deus o Ah, livre, sim. que é 3 tipos de xarope para tomar várias Sim, vezes mas ao dia. falou de alguma coisa mental ou Já sentimental. primeiro eles já ficam assim. Então, sim, a primeira escolha sempre é, né? E a gente tem como padrão ouro a TCC para crianças, daí dentro das terapias e opções que a gente tem de acordo com a idade. E a medicação, ela existe, graças a Deus, para algumas situações muito pontuais. Então, o que vai ser avaliado para decisão terapêutica medicamentosa é a gravidade Uhum. do problema que aquilo está trazendo para a criança naquele momento, o prejuízo. Então, uma criança que já não consegue nem sair da cama porque não consegue ir para a escola, ela vai precisar fazer a terapia, mas a terapia tem um tempo Sim, para e acontecer. aqui ela tem que E aí seguir. a gente precisa tirar ela de uma situação de risco, porque uma ansiedade muito extrema vai levar a uma depressão, pode levar ela a um quadro depressivo. Então, a gente precisa controlar. Então, a medicação nunca será a nossa primeira escolha e nem única escolha. Não há possibilidade de você tratar a ansiedade apenas com medicação. A ansiedade é um tratamento multifatorial. Psicoterapia como pilar central. Acho que sem terapia, a gente não sai para lugar nenhum. Ajuste de sono, ajuste de rotina, ajuste de alimentação, porque senão a gente não consegue fazer todo o controle completo. E a terapia daí vai trazer para crianças que você falou que é um repertório comportamental, porque a vida é feita de desafios. Nós sabemos, todos os dias temos pequenos, grandes, médios, enormes, tragédias e coisas de todos os tipos, né? Então, a gente precisa deixar aquela criança, criar naquela criança um repertório comportamental para ela conseguir lidar com as adversidades que ela vai ter no dia a dia. viver a vida. Com um grupo de escola ruim, com uma professora ruim, às vezes até com uma mudança de escola, mas a gente trazer isso para ela se sentir percebida de que alguma coisa tem, que ela possa nos pedir ajuda, que ela esteja preparada para observar que aquela situação está fora do habitual, mas por que na escola eu me sinto assim, se na minha casa não é assim? Se na minha casa com os meus pais não é assim? Fazer uma comparação, digamos. Exatamente. E sentir segurança em chegar para você e falar e pedir a sua ajuda, né? Sim. Então, o tratamento precisa ser sempre múltiplo, nunca uma única coisa isolada. Se for falar uma única coisa isolada, terapia, com certeza. Fechou. Meninas, alimentação e atividade física. O quanto isso interfere porque assim, ó, a gente tem 2 paradoxos aqui. Hoje a gente tem crianças que não têm tempo nem de respirar mais, né? De manhã faz balé, de tarde faz não sei o quê, logo depois tem não sei o que mais. Enfim, se você tentar achar um horário com uma criança de 1 hora, você tá fazendo um milagre. Isso já não é muito saudável. Mas enfim, o quanto isso interfere? A atividade física é importante ou não? Atividade física faz parte do tratamento padrão ouro, né, doutora? Faz com certeza, mas não como essa rotina insana, porque a Que rotina os pais insana, que criaram, né? a agenda insana leva ao estresse Sim. e o estresse leva à ansiedade. É Tem isso que ter um acontece. equilíbrio. Atividade física não quer dizer que você vai matricular a criança no crossfit infantil, no baby gym. Dia que me perguntaram isso no Instagram, eu falei, mas que é isso, gente? O que é um baby gym? Ai, academia para bebês. Agora, desde quando um bebê precisa ir na academia? Não, mas são atividades lúdicas. Tudo bem, mas esse bebê precisa fazer atividade E lúdica. terceirizar agora a atividade que A atividade lúdica com a criança não é só o movimento. Sim. É a conexão com o seu adulto de referência. Então, você leva ela para fazer a atividade e não Com exatamente. outra pessoa. Uma coisa que você pode fazer na sua casa com a almofada do sofá, só. Então, ter essa rotina insana é muito ruim. A atividade física pode ser passear,
na praia no final de semana, nós que moramos no litoral. Uhum. Passear no parquinho da cidade, andar de bicicleta, dar uma volta na quadra, ouvindo o que a criança vai te contar. O que Uhum. ela fez naquele dia? Não com uma interrogatória. Como é que foi a escola? E o que teve de lanche? O que a professora falou? Não. Mas deixar a criança falar Participando, né? enquanto você caminha. Não Sim. precisa ser uma atividade física com objetivo físico mesmo. Já vai pegar o shape na criança. Não. É atividade física no sentido de gasto de energia, Uhum. sem ser um Movimento, movimento, né? exatamente. Com movimento. conexão, né? Com conexão. Movimento De com- preferência, é, com conexão. É. Que seja um esporte coletivo, as crianças adoram, meu filho joga com o seu filho, Uhum. vôlei, Vôlei. eles amam. Amam. E pra mim é um horário péssimo, inclusive, eu falei pro meu filho que nunca deixaria ele fazer um esporte depois da escola. Porque Mas é um ele é horário que mas ele é apaixonado. apaixonado. Daí eu abri uma exceção porque ele gosta. E isso É. precisa São 40 avaliar, né? minutos. Na Exatamente. rotina da criança. Eu sempre avalio. Às vezes os pais Exatamente. questionam, tem dúvida, será que a rotina dela não é muito intensa? Então, a própria criança me traz sobre a rotina dela e você já consegue identificar ali onde tem excesso, se aquele excesso ela se dá conta que é prejudicial e perceber aquilo que é do interesse dela também, né? Então, dá para fazer uma rotina onde ela tem as atividades de acordo com o interesse dela de forma saudável. O problema é o excesso, É o né? excesso. O problema é o excesso. É achar que a criança Né? tem que fazer a atividade das 6 da Sim, manhã porque às tem 6 gente horas que da tarde. coloca a criança desde das 7 da manhã. Eu tenho uma que faz tênis às 7. 7 horas da manhã fazer tênis, gente, eu já achei surreal. Tá, mas 7 horas da manhã tá fazendo tênis, às 9 tem natação, aí às 11 tá se arrumando pra ir pra escola. Foi pra escola meio-dia, do meio-dia até às 6, né? 6 horas. 6 horas pega o jiu-jitsu. Aí faz o jiu-jitsu, aí depois faz o inglês, porque, né, tem que ter uma prática de língua e tal, alguma coisa cultural. Aí faz o inglês. Aí no outro dia é o inglês novamente, daí numa outra perspectiva. Daí logo depois. Kumon de matemática. Depois porque- tem o Kumon, não é contra a marca, mas enfim, Aham, é o uma método. prática, né, de estar fazendo algo Mas, complementar à gente, escola. ela é criança quando? Quando que ela é Não, ela criança não que é. ela fica brincando com Nunca. inventando moda? Não, ela não tem essa. E daí, o dia que ela foi agendar um horário comigo, a mãe disse assim: deixa eu ver o horário que ela tem Isso. disponível. Essa foi a pergunta. Essa Isso foi é a comum, isso é resposta. bem comum. É que horário que ela tem disponível? Eu falei, como? Quantos anos ela tem? 9. Eu falei, 9? E ela não tem um horário disponível. Tá pior que eu, Tá gente. pior que eu, que tenho uma agenda flexível. Pois é, gente, tá louco. E a arte, Gabi, como é que entra aí pra ajudar essa gurizada? Meu, a arte entra na liberdade, né, Lu? É. Porque, assim, essa questão do movimento, ela é sensacional. O que se faz hoje em dia? Não se brinca com uma criança 1 hora na praia, no sol. Não, depois eu vou falar disso. Dá o En- telefone pra ela. Entrega em algum lugar para alguém Pra alguém brincar. brincar. A arte é a mesma coisa. Tu não precisas de muita coisa para explorar a criatividade, a imaginação no teu filho. Os potes plásticos que estão guardados em casa já servem para isso, Sim. para ele empilhar, para ele construir. Isso é arte. Tu botar um pouquinho de feijão num, um pouquinho de arroz no outro, deixar ele mexer, é arte. A gente estuda isso em terapia da arte. A sensação, tem tanta criança com Textura. dificuldade de alimentação, Sim, sensacional. não se faz terapia degustativa, tu faz terapia sensorial, porque a criança hoje em dia ela perdeu o contato com os sentidos. Então a arte entra aí, no mexer numa argila, mas suja. Ah, pois é, eu ia falar. A tinta suja. Muitas vezes mancha a Sim, roupa. porque ser criança suja, né? Entendeu? Tipo, quanto tempo a criança vai usar uma roupa? Ela 5 cresce. dias. No sexto já não serve. Ela cresce. Qual o problema de sujar de tinta? Qual o problema de manchar a mesa e tu ter que passar um paninho? Então, a arte, ela trabalha a criatividade, a imaginação, a exploração de um mundo que existe só na cabecinha dela. Isso faz diferença? Faz, acho que Faz. Nossa, muita. total. Lá na resolução de problemas, lá em encontrar uma alternativa quando a vida fica difícil, lá em imaginar um futuro melhor, lá em não aceitar o que os outros estão falando e dizer, não, eu tenho a minha vontade. Uhum. É aí que entra a arte, sabe? Uhum. Só que é nessa pequena exploração que precisa de tempo e de supervisão. Sim. E se você for pensar em tempo na rotina, a arte vai ficar para depois, porque não tem tempo. Ela fica Não, inexistente. e como que você vai
deixar a sua criatividade livre, liberar a sua criatividade, se você tem 40 minutos para brincar. Exato, Porque às vezes você também. leva 40 minutos para ficar olhando para aquele negócio, e aí o seu cérebro começa. Mas se eu botar esse copo, e se eu botar um não sei o que aqui em cima, e se eu. Ai, vira um castelo. Daí ele leva mais 1 hora para. Aí não tem tempo. Eu vou falar mais um comentário agora sobre a escola, então. Vamos lá, que foi um projeto que eu peguei. Pronto. Esses tempos queriam me contratar para trabalhar numa escola e fazer um evento. Eu tinha que atender 6 turmas de primeiro e segundo ano, tá? Em 3 horas. 6 turmas. E faz o quê com... Meia hora para cada uma. E eu tinha que desenvolver uma atividade. Não dá, gente. Imagina, você não Gente, consegue nem vocês não se têm noção de apresentar para a tempo. criança. Aí eu falei, gente, olha só, a arte é uma coisa reflexiva. Uhum. Para que eles façam o que eu quero, para que eles façam o que eles querem, para que eles compreendam o que eu quero, eu preciso de tempo para reflexão. Senão é uma cópia. Não, a gente tem tempo, é meia hora. Eu disse, então eu não quero. Mas, Gabriela, criança tem pouco tempo de atenção. Eles não vão ficar mais do que meia hora contigo. E, Eu falei, gente, vocês estão cara, equivocados. acontece que se vocês derem uma atividade para uma criança a cada 10 minutos, pedindo para ele repetir, ele não vai mais refletir. Ele Uhum. não vai mais questionar. Ele vai simplesmente aprender a executar. E depois a Não, gente Gabriela, reclama. tu estás errada. Eu disse, tá bom, mas eu não quero. Tá bom, mas eu vou continuar errada. Eu vou continuar errada? Porque assim, ó, a atenção, o foco, a concentração, a senhora vai concordar comigo? Sim, e assim, ó, ele não tem. Trabalho, Ele não tem foco numa aula de geografia. Mas se Uhum. você colocar ele para pintar, ele tem foco. um Lego. Dá um Lego Imagina. para uma criança. É claro. Meu filho não fica. Gente, eu não conheço uma criança que com uma caixa de Lego na frente não fica lá tentando Mas sabe o montar. que acontece? As crianças não aprenderam a brincar. Porque Uhum. elas não têm horário na agenda para brincar. Porque eu preciso ver se eu tenho um horário para brincar, se tem 10 minutinhos para brincar. Elas não aprenderam a brincar. Uhum. Elas não aprenderam a esperar. E aí a escola reforça isso a cada 40, 50 minutos. Troca. E aí, para piorar tudo, rede social. Eu ia Que eu falar sei que vai agora. falar. Eletrônicos, Mas a né? rede social, ela é o quê? A Você vê um minha- vídeo de 1 minuto. 1 minuto depois é outro vídeo. 1 minuto depois é outro vídeo. 1 E minuto dá-lhe depois só dopamina na passa, né? cabeça. Dopamina E tu só passa. e... Exatamente. E você fica ali que você não percebe. Horas. Se nós, adultos, racionais e maduros, Temos dificuldade. temos dificuldade de lidar com a rede social, imagina o cérebro em formação de uma criança. Aí ela não aprendeu, ela tem 30 minutos para usar a criatividade dela, mas ela está acostumada a passar vídeo de 1 minuto. Claro que ela não vai ter foco. E mais, Porque né? ninguém ensina. Esse vídeo de 1 minuto, dopamina para o cérebro, como você falou, que é a sensação de bem-estar, de felicidade. Na hora que ele sai dali, essa dopamina não é fácil, né? Ela não vem Não. fácil assim. Você tem que se É esforçar tédio puro. para se sentir Exato. bem, para essa felicidade brotar em forma assim de dopamina. Aí eles desaprendem a brincar com o Lego. Desaprendem, Porque aí que é o Lego tédio. não dá... Cadê o pico de dopamina É. no Lego? Ele demora? Claro. E, Existe uma e tem construção. pais que quando recebem esse exemplo, eu dou exatamente esse exemplo. Dopamina, fechei ali, tá, cadê a dopamina? Alguns pais, por isso eu volto a falar o tempo todo, a falta de informação. Tem realmente pais que não têm essa sabem. informação, eles não sabem, né? Então, isso que está sendo feito hoje aqui É bom porque as pessoas prevenção, passam a né? ter conhecimento. ter informação. E que realmente dá trabalho, sim. É muito mais fácil a gente pegar um telefone, um tablet, uma televisão, um YouTube e colocar lá. E a gente tem cada vez mais cedo essas crianças sendo colocadas nesse contexto, né? Sim. Você tá numa conversa, em 2 minutos vem um pequenininho de 2 a 3 aninhos perturbando, assim, né? Antigamente a gente faria alguma outra coisa. Agora que a gente faz, peraí, Uhum. pega o telefone e faz essa magia. Dá pra pessoa, aí ela senta enfim, com aqueles desenhos ótimos. Eu não vou citar nomes pra não ser bloqueada. Mas, enfim, acabou. É. Exatamente. Eu tenho uma pequena de 5 anos e de vez em quando ela não tem tablet nem celular, ela vê a TVzinha dela com tempo ali limitado, com acompanhamento, mas tablet e celular não. E às vezes ela vai em locais que os amiguinhos, os priminhos usam, Tem. ela não. E de vez em quando ela me pergunta: mamãe, quando que eu vou ganhar um celular? Eu primeiro falo que tablet é para adulto, né? Trabalho é onde o adulto trabalha, tablet não é um brinquedo para criança.
E o celular, quando ela me pergunta, eu falo com 13 anos, minha filha. Daí ela olha para mim, passa rápido, eu passo. Filha, dizem que passa muito rápido, que a gente tem que aproveitar com 13 anos. Só que ela já tem toda uma informação antes, né? Ela sabe o porquê que ela não usa, né? Então ela já tem. Agora, essa minha resposta, ela é mais curta, em tom de brincadeira, e ela já começa a rir junto comigo. Mas ela já sabe por que que ela não usa eletrônico, por que que ela não fica no celular, que faz mal para o desenvolvimento dela, o cérebro dela, para a aprendizagem, para o foco. Você começa a perder a vontade de brincar. Então, ela já tem todo um entendimento, mas ela não desiste de me perguntar. De vez em Imagina, quando todo ela... mundo tem, É, ela... e aí O essa meu é a pergunta, resposta quando que ele com vai 13 ganhar o anos, filha. computador? Quando que Passa ele vai rápido. ganhar um computador? Essa é É, a pergunta, ontem foi feita, inclusive. sim. Quando quer que eu ganhe um computador? Eu também digo 13 anos, É? é a idade mágica, eu acho. Nossa, eu já, ainda bem que eu não dei essa idade, porque o meu já vai fazer 13 e não vai ganhar um celular. Eu falei pra ele que ele vai ganhar o celular É. no dia que ele precisar. E o que Sim. significa precisar? Não é Ótimo. falar com os amigos no WhatsApp, Sim. porque ele pode usar o meu WhatsApp. Sim. Porque daí eu já olho com quem ele tá Com falando quem e o que e está o que falando. ele está Então, é no meu falando. celular. Ah, agora, eu digo pra ele, o dia que você ficar sozinho em algum lugar, aí você pode levar o celular. Aí você vai ter um celular. Enquanto você ficar, eu te deixo na escola, existe um adulto responsável lá. Você te vai para pego. casa da tia e tem um adulto responsável, a moça que cuida deles, que tá com ele agora em casa. Ela tá lá e ela tem um celular, você não precisa de um celular. Então ele vai fazer 13 anos e ele não tem um celular. Ele é o único amiguinho dele, da turma dele, que não tem um celular. Sim. E não vai ter. Por É. quê? Porque eu já expliquei para ele também, já daí sabe. dentro. Todos os problemas que aquilo gera. Exatamente. E ele me vê com o celular, porque eu trabalho com o celular. Eu trabalho através da internet. Boa parte dos meus atendimentos são online, então ele já sabe disso. Então, quando eu estou com o celular e ele não me vê brincando ou nada disso. Claro, a gente vê, às vezes eu mostro para ele uns vídeos, que ele gosta de ver vídeo de avião, então ele tem o horário dele de ver o YouTube, essas coisas assim. Mas o resto é controlado. Ah, mas e como é que você resolve? Todos os amigos têm. Tá bom, né? Você não é todo mundo, a clássica É frase. aquela nossa mãe frase dizia. bem básica, né? Você não é Você todo não é mundo. todo mundo. Você E- não é todo E mundo. você é a coisa mais importante que eu tenho. E tudo que eu vou fazer é para o seu bem, buscando o É seu por bem. amor. E é isso que a gente vai ser assim. Quando você precisar do celular, a mamãe vai te dar. É, e é desafiador se manter Muito. nesses nãos, né? Mas não tem nenhuma pesquisa que comprova que as crianças que receberam não para não usar o celular, elas têm prejuízos emocionais. Mas tem muitas pesquisas que comprovam Que é quem ao usa contrário. já tem. Sim. Então, o se manter firme, ele é preciso. E esse né? eu acho que de todos os processos da educação, o dizer não é o mais complexo. É. Porque você tem que se justificar, se explicar e se sustentar dentro daquela tua afirmação. E isso é muito trabalhoso. Sim. E é muito cansativo. Então, por isso que muitas vezes a gente cede, né? Deixa pra lá e... Eu sou teimosa, não É, sei. E aí, Pra isso quando... eu também não. Não, mas não. E é que eu depois, quando tu justifico. retoma, é muito mais difícil, É. né? Não, e claro, eu não falei brincando, né? Sou teimosa, mas a gente vai e ele argumenta, porque Sim, ele porque já ele é um quer tentar, adolescente, ele quer já tentar. Porque ele também é teimoso. Porque ele também, sim, porque ele puxou a mãe, né? Que ele puxou a mãe teimoso. Não, mas aí ele argumenta e eu contra-argumento e a gente chega a uma conclusão do que a gente vai fazer, né? Então, faremos dessa forma, ou então faremos daquela forma. Agora, por exemplo, eu tenho um outro celular em casa que eu uso para o trabalho e ele vai fazer um passeio ao Beto Carreiro com a escola. Ele falou, mamãe, mas eu posso levar o celular lá para eu bater umas fotos e tal? Aí agora eu tô nesse dilema. Considerando, Ele tá negociando. Claro. E assim, claro, lá ele vai ter um adulto responsável, mas eles não ficam em grupo, então eles liberam as crianças. Daí ele vai estar, teoricamente, sozinho por um tempo, e aí, se precisasse, ele Que foi poderia teu entrar em combinado. contato. Que é o que combinado. exatamente. Então, ele já veio com essa argumentação. E aí, agora, eu tô negociando com É ele. isso. É. Como eu vou fazer. Ele tá negociando com você. Não, eu tô negociando comigo mesma se eu vou deixar ele Tu tá levar, igual porque... eu e a festinha de aniversário. Vou pedir a mão para vou levantar a mão aqui. Olha só, eu vivi uma situação como mãe que eu era bem assim também. Eu tenho aquela questão da classificação etária, né? Eu acredito que tem pessoas que estudam para botar a classificação etária 12, 14, 12, 16. 14. E o meu pequeno tinha o quê? 7 anos, 8 anos. E tem um desenho do Ninja Go, que era 10 anos. E eu dizia, não vai assistir. Enquanto tu não fizer 10 anos. E aí, um dia, eu fui buscar na escola.
caos geral. Ele chorando. Ele tinha 7, 8. Que foi, filho? Eu não pude brincar. Porque você não deixa eu ver o Ninja Go. Eu não sabia qual personagem eu ia ser. Eu não pude jogar. Eu já vivi isso também. E aí faz o quê? É 10 anos. O filho Assiste tem o Ninja 7, Go 8. primeiro e depois conclui. É uma Foi possibilidade. o que eu fiz. Falei, não, eu É. vou assistir o Ninja Go. Eu vou ver até onde eu consigo lidar com isso. E liberei o Isso. tal do Ninja E Go. assiste com ele, vai, Porque, né, tipo assim, ó, conversando. a gente também não pode colocar as crianças numa situação em que eles passem o ridículo. Isso. Sim. Porque para eles é ridículo, na idade dele, não conhecer. Mas, por outro lado, eu tinha um amigo que com 10 anos jogava GTA, que é Sim. 18 anos. Que daí é o extremo, né? É o extremo. Não joga GTA até hoje, tem 17, não vai jogar GTA. Dentro da minha casa não tem GTA. Ponto. Sim. Né? Mas eu acho que essa flexibilidade a gente ganha a confiança deles, Também. ganha Sim. conexão com eles, essa negociação que ele tá Claro. fazendo, ela é super importante. A gente não pode ter uma, assim, ser duro e rígido. Sim. A gente tem que flexibilizar e de vez em quando rever Isso. algumas claro. coisas para não expor o filho da gente a um ridículo. Tipo, mãe, não brinquei hoje no recreio. Porque eu não sabia. Eu não sabia o que era o Ninja Go. Que é a história do YouTube. Então, por exemplo, ele olha no YouTube, mas o que você vai ver? Quais canais você está assistindo? Então, a Aham. gente dá a liberdade E e supervisiona. supervisiona, Isso. porque ele não vai conseguir identificar. Então, ele gosta de ver coisas de aviões. Então, ele vai lá e assiste no computador do pai, que fica o histórico lá Uhum. guardadinho. E assim, ó, Então, e tem são- muitas informações que são colocadas em no nuvens meio. ali, né? Que você, Não, você cai na enfim, internet e você pra cai no aquilo, mundo, né? Sem Gurias, vamos levantar o quadro do concordo e discordo? Eu vou Bora, jogar a vamos. afirmação e aí a gente concorda ou discorda, fechou? Tá. Fechou. Então vamos lá. Primeiro, a pressão dos pais causa ansiedade nas crianças? Concordo. Concordo. Eu sou o exemplo prático disso. Acho que todas fomos, É, pelo menos tá. em algum Em momento, algum momento, a todo gente... E o filho mais velho ainda eu acho que é o pior, cara. o coitado. O filho eu- mais velho é o que sofre, eu né? conhe- Porque enfim. é muito desconhecido pra gente, a gente também tá aprendendo. Aí a gente... É. Depois, medicamentos devem ser evitados em crianças ansiosas? Aí nós vamos ficar na do meio, então? Depende. Essa Meu faltou. depende. A gente É. colocaria o depende, tá, Exato. gente? É. Eu acho que Cada como um caso- recurso. Ou cada como um caso- recurso de caminho. Vamos dizer assim. Sim, é um recurso de caminho. Um recurso de caminho ou como último recurso. Fechou. Essa garrafa. Escolas devem intervir na ansiedade infantil? Concordo. Agora a pergunta é outra. E elas intervêm? Ah. Não, eu acho que não deveriam intervir. Por que tu acha que não? Conta, Vamos lá. Gabi, conta pra nós. Porque a escola não tem formação para isso. Mas Não, teria que isso começar aí daí, né? Isso, Intervir seria Gente, isso. isso. Tá, então intervir seria acrescentar Os elementos profissionais, que prepará-las. pudessem Tá, preparar. olha só, vocês conhecem, sabem o que é a BNCC? Uhum, conheço. Base Nacional Comum Curricular. Ela saiu a última e dentro dessa última está escrito: é obrigatório o trabalho das habilidades socioemocionais. Uhum. É lindo o texto. A prática é horrorosa. Ah, sim. Porque os professores não têm habilidade para isso. E não tem Os preparo. professores estão num estresse Uhum. transbordante por questões financeiras, por questões sociais, por N motivos. Familiares. Não tem como trabalhar só E até mesmo aquela questão políticas gerenciais, né? Que a gente conversou antes, que E aí às vezes o cara tem a vontade de fazer uma coisa, mas não pode porque o sistema é outro. Aí, tipo assim, ó, na faculdade de pedagogia, tu tens 20 horas de habilidades socioemocionais. 20 horas. Você não consegue ligar nem com a sua, aí você vai lidar com a dos outros. Com a dos outros. Então, se a gente dá essa autonomia para a escola de lidar com a ansiedade dos filhos da gente, a gente corre o risco de botar na mão de quem não tem nem ideia do que tá fazendo. No sentido, eu acho que a mesma resposta dela provavelmente é mais ou menos no mesmo intuito que o meu. O intervir era... O intervir é observar e observar encaminhar. e encaminhar. Porque, Ah, tá. querendo ou não, aquela criança passa boa parte do tempo lá.
fora dos nossos olhos. Sim. Aí essa intervenção de Isso. observação e encaminhamento, Sim, ok. que é como a gente faz, então, assim, organização, esse controle dessa questão de tá vendo que tá formando um grupinho, tá vendo que tem uma criança que tá sendo excluída, tá vendo que tem uma criança que tá apanhando, eles estão vendo. Intervir Eles no sentido... podem fazer vista grossa, mas eles estão vendo nesse sentido, desse tipo de intervenção. Não que eles vão fazer tratamento, ou deixa que a escola Não. faz a terapia. Não, Sim. isso não. Não, e porque ninguém- tem escolas que tem psicólogo e o psicólogo também é formatado dentro da escola, Não, né? Então, o psicólogo assim, não lá tem... é só para ele É. direcionar, na minha Também. opinião. É direcionar e Exatamente. assim, Até porque essa ele não criança teria tem... tempo hábil para Imagina, como é que ele vai fazer uma atender terapia? Não, individualmente. isso realmente não faz sentido. Então fica no meio. Tá bom. Eu vou criar uma plaquinha de depende. Faltou, depende. Depois, vamos lá. Ansiedade infantil hoje é super diagnosticada? Se é fácil ser diagnosticado? Não, ou se tudo é ansiedade. Ah, tá certo. Eu acho que é nesse sentido, assim, a criança tem N coisas e, não, ela é ansiosa. E define como ansiosa tudo. Pode ser depende também. Pode ser, Né? depende. Eu acho que eu concordo, Uhum. porque eu acho que a gente excesso. consegue dar nome para concordo. bois e sair tratando sozinho. A gente não procura nem recurso. Uhum. Sim. Eu acho que as crianças são super diagnosticadas em tudo hoje em dia. Ela sempre tem que ter um probleminha, né? A gente É que partiu-se do princípio de que as coisas normais precisam ser diagnósticos. O Sim, comportamento normal de uma criança é um determinado comportamento, porque ela é uma criança, o cérebro está em formação. sim. Mas aí, para tudo, a gente quer dar diagnóstico. Não, então ele isso, então ele é aquilo. Então, a criança fez isso, ela é ansiosa, ela é isso, ela é aquilo. Então, acho que tá nesse sentido, sim. Tudo a gente precisa agora diagnosticar, sendo que é só uma criança normal. O diagnóstico num ele não é tão comportamento normal. simples assim, né? Fechar um Imagina, diagnóstico, um transtorno, ele não é tão Tem várias simples. etapas. Gente, as pessoas fazem num rios de 1 minuto, eles querem fazer um diagnóstico. Imagina que você tem critérios, avaliação, a pessoa vai na faculdade, estuda para poder fazer aquilo e a pessoa quer diagnosticar assim. É. Isso sim, daí é um E a super gente diagnóstico. adora diagnosticar o filho dos outros também. É mais é o nosso fácil, né? criança. É mais o As fácil. vizinhas, a comadre, todo mundo diagnostica tudo do teu filho. As mães dos amiguinhos. A mãe dos também, amiguinhos. É mais também. fácil. Isso. Os grupos de WhatsApp, a gente faz diagnóstico. Tranquilo. Próximo. Educação emocional deveria ser obrigatória? Eu concordo. Deveria. Com profissionais. Sim, com o cara informação para isso. certo, né, gente? Com Não uma pega aí o zelador do pátio, que salve a memória, ele é muito bom nisso, mas ele é zelador, deixa ele na zeladoria. E resolve tratar o emocional das crianças com a conversa entre eles. Competição prejudica as crianças? Eu ficaria no depende novamente, né? Eu penso que A intensidade, talvez, desse nível competitivo? intensidade é sempre um sinalzinho de alerta, né? Tudo aquilo que é muito intenso é um sinalzinho de alerta. Mas também eu penso que quando a criança está num ambiente onde ela está participando de uma competição, ela é preparada para aquilo, ela gosta de vivenciar aquilo, ela tem os ganhos ali também, né? Tem criança que gosta disso. Tem. Eu atendo alguns que são atletas, assim, mirins, Sim. e eles gostam da competição, eles gostam daquele momento, eles se dedicam, eles treinam. Então, Sim, sabe ganhar, sabe perder. sabe ganhar, sabe perder, entende que alguém que ganha ali um troféu, uma medalha, ele não vive só de vitórias, as derrotas fazem parte. Então, Sim. ela fica preparada, ela fica com habilidades emocionais, né? Bem Sim. desenvolvida para lidar com a Não, situação. e depende um pouco, eu acho que também do temperamento da criança, né? É. Porque tem criança que, se ela não tem aquele desafio na vida, ela também fica É desestimulada. verdade. Então, a gente também precisa aprender a olhar os nossos filhos nesse sentido. Quem é o nosso filho? É. Ele não é o que a gente quer que ele seja, ele é o que ele é. E a gente precisa entregar aos nossos filhos, e para nós que temos mais de um filho, entregar para cada um dos filhos o que cada filho demanda. Porque às vezes um filho precisa fazer esportes de competição, precisa ser mais competitivo, a gente precisa, né, trazer desafios para ele, e tem um outro que a gente precisa ser um pouco mais complacente, mais condescendente. Então, a gente também precisa aprender a olhar os nossos filhos não como um fantoche nosso que a gente vai fazer, não, a minha criação que vai determinar. Não, ele é uma pessoa
que já Uhum. nasce com suas próprias características. O que a gente vai fazer é guiar ele ao longo do seu desenvolvimento, para que ele se torne um adulto feliz, não ansioso, não estressado e Ô, tudo doutora, mais. mas eu acho que essa frase aí, vários pais acabaram de descobrir que foi uma descoberta surreal agora. E é Tem triste, gente e- na cadeira e é agora, assim, pensando, Caindo. meu Deus. E é difícil a gente fazer essa constatação de que o nosso filho não será quem a gente quer que ele seja. Uhum. Nossa, muito agora, difícil. ó, gente, Foi reforçado. eu sei que doeu, Dói? mas é pro seu bem. E Né? o bem do seu E o bem filho. do seu filho. Porque, na realidade, a gente faz mini nossos, né? Achando que eles vão seguir naquela linha. Não. É. E é Não. tão gostoso, né? Eu não julgo esses pais, porque é tão Não, gostoso quando você percebe que o teu filho vai Fazendo aquilo que eu curto, né? E que fica meio parecidinho com você, mas também é muito prazeroso ver o teu filho sendo feliz naquilo que ele descobre, né? Sim. Mas é que a gente pode observar um filho não fazendo exatamente o que a gente quer como uma falha nossa. Sim. Eu errei, É. porque ele não está sendo o que eu queria que ele fosse. Sim. Mas, na verdade, será que o que ele quer ser é ruim? Né? Eu acho Sim. que essa é a pergunta, Uhum. né? É ruim o que ele está escolhendo para si? Ou é só Ou o que só eu não me gost- agrada. ou só não era o que eu gostaria. Sim. Então, as nossas expectativas Ou não podem superar. aquele outro fator, né? Até a Gabi trouxe ali do pai, do problema do pai e tal. O pai queria ser piloto de caça, não deu certo pra ele, ele resolveu que o filho dele vai ser piloto de caça, né? De um ano Desde de que o idade, bebê nem nasceu, a mãe só nem avião. grávida tá, mas o filho dele vai ser aquilo. É. Aí, óbvio, o menino cresce e quer ser artista. Acabou-se tudo. O mundo acabou dentro daquela família. Pra todos, né? Porque pro Sim. menino também, porque ele nunca vai agradar Sim, os pais. ele e nunca vai se agradar nem sentir ele parte. mesmo. Nem ele mesmo. Ele Isso nunca vai aí. se sentir parte da De nada, ele de nunca vai nada. pertencer. E pertencer é um dos grandes pilares da felicidade. Da Sim. estrutura lá da É a busca, Organização né? Mundial. É a busca, né? É. A última, tá? Mas a última é bem polêmica. O adulto é a causa e a criança o resultado. Eu concordo. É, o adulto é a causa. A Chita acabou de falar aqui, gente. Mesmo sem saber, muitas Não, vezes, sim, né? na Não verdade, com eu a acho que a intenção. maioria das vezes ele não sabe, né? Mas ele é a causa. Eu acho assim, eu acho que a gente não tá aqui pra julgar, Não. Não. Não, né? não A gente como tá aqui julgamento. pra alertar. É. Eu acho que esse é o papel que a gente Que tá quando a fazendo gente aqui vê um hoje. problema lá, talvez a gente tenha que olhar para si e pensar: será que talvez eu não estou contribuindo com essa situação? Exatamente. De É que uma forma eu reflexão. estou contribuindo? É uma reflexão. Muito, pouco, médio, né? Talvez acho que é a mais isso. palavra culpa, ela tem um peso, né? Uhum. Muito grande. Então, Até porque as mães já nascem com esse dilema, né? A gente já nasce com, não sei, com... Com a culpa. Nasce. O filho vem e a culpa anexa. Vem junto, é. Anexa. Agora, não dá para negar que somos responsáveis pela educação dos Sim, nossos filhos claro. e por quem eles se tornam, né? Sim. Então, culpa. Vamos trocar por responsabilidade, que é um pouquinho mais leve. É. Mas não menos. Não menos importante. Não menos Nem um importante. pouco menos importante. É. Então, Gente, punk. acho que foi muito proveitoso. Agradeço de coração a presença de todas. Ficou bem esclarecido, acho que para as pessoas que estão em casa, que criança sim pode estar ansiosa. E que essa ansiedade sim pode não ser natural, ela pode ter características que precisam de suporte. Que existe um leque de profissionais que já estão à disposição, né? Do pediatra ao psicólogo, a terapeuta, a professora, a psicopedagoga, enfim, que tem papéis importantes nesse processo e que podem ajudar esse norte dessa família. Mas mais do que tudo, a responsabilidade é do pai, é da mãe, é dessa família. E a gente tem que assumir o papel que desejamos ter, né? Se colocamos esse processo de ter filhos, estar com filhos, estar com criança, a gente tem que assumir as consequências desse processo na sua integralidade, senão a gente não fez o nosso dever de casa mínimo. E aí a gente tem várias outras questões. E a escola, Gabi, então a escola é um grande auxiliar, mas ela pode sim ser um grande desafio
porque ela envolve muitas pessoas, muitos processos, muitas políticas, muitos recursos ou não recursos, e aí você tem dificuldades com todo esse manejo. Além de muitas crianças, né? Uhum. Na verdade, a gente tem turmas, sei lá, com 40, 45 e devia ter 12. E a gente tem que lembrar uma coisa: um professor, um coordenador que estão dentro da escola, no papel de professores e coordenadores, eles já foram crianças e eles já passaram 15, 20 anos na escola antes. Uhum. Então, eles têm as suas feridas emocionais de criança, talvez eles tenham sofrido bullying. Então, assim, todas Vem essas... tudo já lá de trás. Vem tudo, entende? Tem um livro sobre isso que diz que os saberes da graduação, eles não apagam a vivência da criança na escola. Uhum. Por isso que tem que ser um adulto Tratado. Trabalhado. exatamente. Exatamente. Maravilhoso. É Eu acho que isso. Pra você professor tinha trabalhar que com ser igual ao criança, psicólogo, tem que fazer terapia durante a graduação. sim. Isso né? devia ser obrigatório Sim. para ele liberar isso, porque senão ele vai responder instintivamente na hora do... E se você for olhar, não é justo, né? A criança passar por uma situação que traga ali algum prejuízo por conta de um profissional que deveria estar ali auxiliando, contribuindo para o desenvolvimento, para a formação, mas aquele profissional, ele não Tá tá... com seus problemas é. íntimos. Mas aí fica uma sugestão para a gente falar do papel do professor no desenvolvimento da criança. Próximo Olha tema só. de pod. Porque é muito importante O isso, professor muito. tratado consegue fazer melhor o seu serviço. Exatamente. E Não isso dar tantas é. feridas. E é Não. benefício para a criança e para o professor, né? Porque ele também sofre ali naquele Sim, Pra ele família tá dele surtado também. ali, né? É. Gente, eu agradeço a presença de todas. O programa foi realmente muito legal. Acho que a gente trouxe várias questões que em casa são reflexivas e que vão fazer muita diferença. Cada pai ou cada família no manejo do seu pequeno, né? Seja ele bem pequeno, seja ele médio pequeno, seja ele quase grande. Sim. Que na verdade ele sempre fica meio pequeno. É. Gente, muito Sim. obrigada, eu agradeço. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.